A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje estamos no áudio 34, do estudo de 1 Samuel. Estamos aí desmificando, desmembrando as mentiras que têm se levantado, Ontem terminamos o capítulo 28 e vamos agora para o capítulo 29, onde Davi vai com Ax contra os israelitas, meus irmãos. Como é que pode, gente? Isso é um escândalo. Davi pelejar contra o próprio povo de Deus? Vamos ler essa história? Aperte o cinto. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam os israelitas junto à fonte que está em Gisreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Ax na retaguarda, Então lá atrás está vindo Davi junto com o rei Ax, rei dos filisteus. Verso 3. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Ax aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe, os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este o seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Então, os próprios príncipes dos filisteus falaram: não, rei, que ele não vá conosco, porque ele pode mudar a história e acabar com a gente. Gente, Davi matou Golias, que era um dos heróis dos filisteus, e agora Davi está junto com os filisteus. É lógico que muita gente não ia gostar dessa conversa, Verso 5. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam das danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Ax chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. O rei Ax gostou de Davi e não tinha nenhum problema com ele. Já os filisteus não gostaram da história. Verso 7. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Ax: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo? Desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Ax e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Tá vendo? Agora encontrou uma resistência, Os príncipes dos filisteus não queriam que ele fosse. E agora ele vai ter que tomar uma decisão aí. Vamos ver? Verso 10. Agora, pois, amanhã de madrugada levanta-te com os criados de teu senhor que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Gisreel. Ele não pelejou contra Israel. Foi impedido. Davi era tão homem de guerra que se deixasse ele tinha ido, gente. Mas Deus ia ter que intervir, Ia ficar estranha essa história. Mas Deus não permitiu. Capítulo 30, verso 1. Ziclag é saqueado pelos amalequitas. Vamos ver? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com impento tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag,
e tinha ferido a Ziclag e a tinha posto a fogo, destruiu a cidade toda. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Deixa eu explicar para você entender. Lembra que Davi subiu junto com o rei Ax para enfrentar os israelitas? Então, quando ele chegou lá, os príncipes dos filisteus falou: não, manda esse homem voltar. Não, nós não queremos que ele vá com a gente. Ele é daquele povo. Ele pode estar sendo bonzinho agora, mas ele é daquele povo. Mande ele voltar. Enquanto Davi saiu da cidade de Ziclag, quem ficou na cidade? Suas mulheres, seus filhos e filhas. Os amalequitas tinham raiva de Davi. E o que eles fizeram? Esperou Davi sair de lá. Quando Davi saiu de lá, eles entraram e prenderam as suas mulheres. Não matou ninguém, mas prenderam as suas mulheres. Vamos lá? Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Quem é as duas mulheres de Davi? Ainoã, a Gisrelita, e Abigail. É as duas mulheres dele. A terceira eu já expliquei, né? A primeira dele é a mulher que o rei tinha que dar a ele e ele acabou nem tendo um casamento legal com ela, que era Mical. Então a primeira mulher de Davi, Mical. A segunda mulher de Davi, Ainoã. A terceira mulher de Davi, Abigail, que era mulher de Nabal, o carmelita, né? Que está no versículo 5 aqui. Verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Repara que o povo que estava com Davi culpou ele, porque levou não só a família dele, levou todas as mulheres, todos os filhos e filhas de todo o povo que estava com Davi. Lembra quando Davi entrou na caverna de Adulão e se juntou a ele 400 homens? Eu estou falando 400 homens. Junta cada homem com uma mulher, mais 400 mulheres. Eu estou dizendo aqui só por cima, tá? Pode ser que nem todos eram casados. Mas só para você ter uma ideia. Se tinha 400 homens, vamos dizer que tinha 300 mulheres. 700 pessoas. 700 pessoas, com certeza, 100 ali não era casado. Então, 800 pessoas. E eu estou dando só uma ideia, mais ou menos. E os que tinham filhos? Então, era uma grande turma que estava seguindo Davi. Só que agora levaram todas as mulheres e os filhos. Davi estava sendo acusado de ter culpa de tudo isso. Então, o que Davi fez? Ele se esforçou no Senhor, né, que é o versículo 6, e foi perseguir os amalequitas. Verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Quem é esse Abiatar, gente? Vocês estão acompanhando a história, né? É aquele que conseguiu escapar quando Saul mandou matar os sacerdotes do Senhor. Ele foi o único que escapou e ficou com Davi. Lembra agora? Então tá. Aí, o Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi. Havia um éfode, meus irmãos, que eles tinham uma maneira de consultar o Senhor naquela época, tá? E aí Davi consultou o Senhor dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Tá vendo que antes de ir para uma guerra eles consultavam o Senhor e o Senhor disse: vai Davi, vai dar tudo certo. Saul consulta uma pitonisa e só vem mentira. Agora aqui não, Davi consultou ao Senhor. Verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens. Olha aí, gente, eu fiz uma continha pequena, agora aqui já tem 600 homens, tá vendo? Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiram-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, dos 600 homens, 200 não tiveram forças para continuar e pararam.
400 continuou. E acharam-no no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Olha só. Davi ainda na peleja ajudou um homem, né? Então Davi disse-lhe: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com impeto para a banda do sul, dos Queretitas, o nome difícil, hein? E para a banda de Judá, e para a banda do sul, de Caleb, e pusemos fogo a Siclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. O homem não sabia que era Davi. E Davi astutamente descobriu aonde estava o acampamento do povo. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Na verdade, os amalequitas foram contra os filisteus e acabaram achando Davi, né? E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiam. E aí, pastor? E aí a gente só vai continuar amanhã. Você vem? Amanhã a gente continua essa história, né? Tá gostoso, não tá? Vamos lá? Lição de casa, Mateus 5:28, né? Eu quero aqui, meus irmãos, desejar um feliz aniversário para a irmã Madalena, né? Da Igreja Assembleia de Deus no Alto do Rivieira, né? A irmã Elizabeth te parabeniza também, varoa. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje também é aniversário da Mirela Alves de Deus, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Quero mandar um abraço aqui para as rádios que passam o cafezinho com Jesus. Olha só, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Missionário da Paz.com.br, com o pastor Ivonaldo, Minas Gerais, tá? Você pode baixar pela Google Play. A Rádio Semeador 97,9, apresentador Spark Rubens, lá de Chalé, Minas Gerais, né? Minas Gerais está em peso. A Rádio Web Resgatando Vidas, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, na direção do Diácono Miranda. A Rádio Comunitária Voz do Calabar, apresentado por Jonatas e Juliane, lá em Calabar, Bahia, né? Que Deus possa abençoar todos vocês, né? Por hoje é só e amanhã tem mais.